Pode ser, Senhor, a todos, boa noite. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1 em diante. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos. E também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da sua família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar deles, e de Ananias, de Misael e de Azarias: peço-lhes que façam uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Versículo 15. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura, da ciência, e Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões, sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Versículo 20. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reinado. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Pai, em nome de Jesus, estamos esperando a Tua palavra, pedimos graça e misericórdia, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. A história de Daniel vocês já conhecem, né? Mas é interessante, eles tinham em média de 15 anos de idade.
Olha aí, adolescentes. Né? Quando eles foram levados prisioneiros por um outro rei, levado para Babilônia, né? Babilônia é um tipo de mundo, Nabucodonosor um tipo de Satanás. Eles foram levados para uma terra estranha e tiveram que conviver ali por 70 anos. E Daniel e esses colegas dele, nenhum deles se contaminou, nenhum deles adorou aos deuses da Babilônia. E eles tinham tudo, né, para ser rebeldes, eles tinham tudo para chutar o pau da barraca, eles tinham tudo para servir e aproveitar a Babilônia, porque não foi só esses 4, foi uma quantidade bastante grande de jovens que eram judeus, que vieram de Israel. Mas a Bíblia destaca esses 4, e mais precisamente Daniel, com 15 anos apenas de idade. Né? E o que leva a Daniel e a esses outros adolescentes, né, ser bem sucedido na Babilônia. Essa palavrinha aí que está no versículo 8 aí, ó. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, né? E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster. Então Daniel decidiu, né? Vamos falar essa palavra? Decidir. Essa palavra tem tudo para que a gente dê certo. Então Daniel decidiu não se contaminar. E esse é o segredo, né, para que ele se tornasse puro em meio à Babilônia. Esse é o meio para você adolescente, para você jovem, para eu e você. Nós vivemos hoje, lá em Apocalipse fala da grande Babilônia, né, que é um mundo, né, que é um tipo de mundo, que é o tipo a Babilônia é esse mundo que a gente está vivendo, a cada dia mais contaminado, a cada dia mais apodrecido, a cada dia mais atraente, né? Tudo que você pensar de prazeres carnais tinha na Babilônia. Qual seria um país hoje, né, que todo jovem quer ir, ou que todo mundo quer ir? Né? Las Vegas, onde tem todos os cassinos, todos os lugares de prazeres, né? Então, Babilônia era isso. E é interessante que esses adolescentes de 15 anos, mais ou menos, eles decidem não se contaminar com as iguarias do rei. No noivado do Alexandre e Daiane, lembra desse texto, Alexandre? Eu preguei no culto de noivado da Daiane e do Alexandre esse texto. E eu falei para eles assim, né? Que noivado não é casamento, para que eles permanecessem puros, né? Que eles decidissem ficar puro até o casamento. Porque eu já tratei de casal que quando chega no noivado já estava, né? Já estava se relacionando. Então não é o noivado não é casamento ainda. E assim como Daniel, que eles decidissem continuar puro e não provasse das iguarias do rei. E os irmãos do Alexandre zoou ele, não foi? Olha, não pode comer feijoada, você tem que comer legumes. Até o casamento é só legumes. E é interessante, né, esse texto aqui, porque eles poderiam, como os outros jovens, eles poderiam ter aproveitado a Babilônia. Porque não é assim hoje? A gente fala, eu vou aproveitar, depois eu venho para Cristo. Eu vou aproveitar a minha vida. Eu falei muito isso também quando era jovem. Quando eu estiver velho, eu falava para o meu pai, né? Assembleano, né? No Ministério Belém, vamos para a igreja. Eu falei, não, um dia eu vou. Deixa eu aproveitar a vida. Deixa eu curtir a vida, né? E eu aproveitava as iguarias do rei, né? Carnaval lá em Recife. Eu aproveitava as iguarias do rei. Então, jovem, eles tinham 15 anos. E eles tomaram uma decisão que mudou a vida dele, né? Você pega a história de Daniel, ele passa por 4 reis, e ele não muda, ele continua íntegro, ele continua reto, ele continua sem se misturar com as iguarias do rei, em plena Babilônia. É possível isso, é possível você viver no meio
da Babilônia, no meio do mundo. Você pode conviver num lugar mais... Ah, minha escola lá é uma podridão. Mas você pode decidir a ser santo. Ah, meu trabalho lá só tem... Eu caí, pastor, por causa do ambiente que eu estava. O homem é produto do meio. A sociologia fala isso, né? Mas Daniel decidiu dizer que ele não era o produto do meio, né? Ele foi na margem, né? Ele foi um marginal na Babilônia, né? A gente fala que o marginal hoje não é o bandido, né? Por que chama ele de marginal? Porque ele anda na margem da sociedade. Você já andou na marginal Tietê? Por que se chama marginal? Porque tem o rio Tietê e a marginal são as beiras, né? Por fora. E Daniel resolveu andar fora, né? Na marginal da Babilônia. E eu e você podemos decidir a não se contaminar com as iguarias do rei. Mas pastor, por que ele não comeu? Né? Ah, será que tinha carne de porco? Porque o judeu não pode comer, né? Nenhum animal impuro. Pode ser, né? Que o povo gentil comia mesmo porcos. E também os povos gentios, muitos não, todos os animais que eles abatiam, eles sacrificavam e eles dedicavam a deuses. E Daniel também sabia disso. E ele não quis, né? Ele não quis. Ele decidiu ser santo em meio à Babilônia. Então, não é desculpa, irmãos, né? Quando a gente vê, mas é jovem. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Que era Misael, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram jovens de 15, 16 anos. Mas eles tinham convicção daquilo que ele era. E é interessante que mudam até o nome deles para ver se eles perdiam a identidade. Daniel, você vai se chamar Beltesazar. Daniel, você que era chamado, o seu nome quer dizer Deus é justiça. Agora eu vou te dar um nome do Deus da Babilônia, Beltesazar. Olha para ele. E ele era jovem, 15 anos. Você vê Daniel no velhinho, né? No final da vida dele, duro ainda, servindo a Deus, né? Ele dá uma profecia lá para o último rei lá, que a mão aparece lá, Mene, Tekel, né? E ele vem lá e ele dá uma sentença para aquele rei, que Ciro depois vem e se apodera. Ele continua do mesmo jeito, velhinho, não se contaminando as iguarias do rei, porque o rei lá, que a mão aparece para ele, fala assim: Daniel, vou te dar, você vai ser o segundo no meu reino. Ele fala: guarda o seu que você quiser, eu não quero nada seu, mas o que está ali, Mene, Tekel, fosse pesado hoje na balança, e você não passa de hoje. E ele começa a tremer, o rei, né? É um jovem, né? Filho de Abonido, que era um dos reis da Babilônia. E aí Ciro, né? Entra lá e mata ele, toma tudo. E Daniel continua puro. Muda o nome deles, muda de Daniel para Beltesazar, muda de Ananias para outro nome, tudo nome de Deus da Babilônia. E os caras não mudam, porque eles decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. Eles decidiram viver em meio à Babilônia, mas ele não tirou o Deus de Israel de dentro dele. Lembra o povo quando saiu do Egito? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Eles estavam no deserto, mas querendo fazer bezerro de ouro. Eles estavam no deserto, mas qualquer coisinha que eles tinham, qualquer briguinha, vamos voltar para o Egito, né? O povo entra em Canaã, toma a terra, mas o coração de deserto ainda estava neles. Então muitas vezes a pessoa sai do mundo, a pessoa toma uma decisão em Cristo, mas o mundo ainda está dentro dela. Daniel não, Daniel sabia o Deus que ele estava servindo. Ele falou: eu vou servir ao rei, mas o meu rei dos reis é o Senhor da glória, é o Yahvé, né? É o Jeová Jirê, é o Jeová Nissi. Com 15 anos ele tinha essa convicção. Com 15 anos ele decidiu não se contaminar. Com 15 anos ele falou: pode mudar meu nome, mas a minha identidade não muda. Eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Mas hoje é uma moleza, né?
Hoje a gente fez uma reflexão com eles lá embaixo no Salmo 1. E eu peguei o Felipe, né? Bom pegar o Felipe é o mais tímido. Eu falei, Salmo 1, que vocês entenderam, Felipe? Mais ou menos. Não seguir, né? Não seguir o conselho dos ímpios. Não imitar a conduta dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Eu falei, vai andando aí, Felipe. Aí ele foi andando e eu fui atrás. Onde ele ia, eu ia atrás, né? Não seguir. Depois ele mexeu no celular, eu também fui mexer. Eu falei, não imitar. Aí quando ele sentou, eu sentei também. Então não se sentar. Não seguir aquele que não segue a Deus. Não imitar a conduta daqueles que não têm temor a Deus. E não se sentar. Porque essa é uma sequência. Primeiro eu sigo, depois eu imito, depois eu estou sentado com ele lá comendo lavagem. Falei para eles, né? Tomando cerveja, fumando baseado, e agora está na moda o cigarro eletrônico, que nem faz, não tem cheiro. Então o cara pode chegar em casa, os pais não vão saber que o cabelo está fedendo, né? Olha Satanás como que é, né? Eu falei, então não faça isso. Antes o seu prazer seja na lei do Senhor, e medite nela de dia e de noite. E esses aqui faziam isso, com 15 anos de idade. Então não é desculpa, viu, meu jovenzinho? E nem é desculpa para mim e para você. Porque eu falo assim, se um jovem de 15 anos tomou essa decisão, e nós mais velhos, que de vez em quando damos umas esfarrapadas, né? Serve de exortação para os mais jovens, mas para nós também, de continuar firme. Porque Daniel, mais velho, ele não se desviou. Daniel foi tentado de todas as formas. Daniel, 3 vezes por dia ele orava. Desde que ele chegou na Babilônia, ele não parou de orar. O segredo é o quê? Que eu falei lá do Salmo 1? O segredo é meditar na lei do Senhor. O segredo é a palavra de Deus. Eu estava vendo um testemunho de um pastor, e ele falou que o filho dele ainda era adolescente. Chegou para ele assim, pai, eu vou ler a Bíblia em 6 meses. Ele falou, que bom, meu filho. Nossa, amém, vai lá. E ele lia, ia para a escola lendo, quando estava no metrô lendo, em casa ele lia, ele conseguiu ler em 6 meses. Já um adolescente, né, 16, 17, 18 anos mais ou menos. E ele falou que ele notou uma coisa no filho dele. Algumas questões difíceis que ele tinha que tomar decisão, ele tomava uma decisão com a sabedoria, e ele disse que foi depois que ele leu a Bíblia toda. Depois que ele começou a ler, aí depois ele falou, agora eu vou ler de novo a Bíblia. Eu li rápido, né, como se fosse um livro, assim, em 6 meses, agora eu vou ler de novo. E ele falou que viu como o filho dele cresceu em sabedoria. Olha o que esse texto aqui diz. Depois de 3 anos, ele é chamado para Nabucodonosor, e Nabucodonosor começa a questioná-lo, aqui fala, né? E o rei conversou com ele, né? Ao final, 18, verso 18. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael, Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Eles não tinham ninguém mais sábio do que esses homens, que esse jovem agora com 18 anos, né, na presença do Senhor. Quando você tem a palavra de Deus no seu coração, você é a pessoa mais sábia do mundo, amém? Conhecimento não quer dizer sabedoria, irmãos. Tem irmãozinhos aí analfabeto, mas tem uma sabedoria de Deus, amém? Porque eles meditam dia e noite nessa palavra aqui. Eu já falei de um irmão que ele não era analfabeto, ele pagava para um vizinho ler a Bíblia para ele, ele dava R$10 para o vizinho ler. A estratégia de evangelismo aí, irmão. Ele era analfabeto, ele chamou o vizinho, olha, eu não sei ler a Bíblia, você lê para mim? Todo dia você lê para mim 5 capítulos, eu te dou R$10. Agora. E foi indo, né? A palavra fala lá, acho que em Jeremias, fala que a palavra é martelo que esmiuça a pedra. E foi quebrando aquele coração. E no meio da Bíblia ele falou assim, seu Zé, eu estou entendendo essa palavra aqui. E eu quero aceitar Jesus. Olha, ele ganhou, analfabeto. Olha que sabedoria de Deus. Não tinha conhecimento intelectual. Tem homens aí que morreu, né, há uns 2 anos atrás, Prêmio Nobel de Literatura, um português, ateu, tanto conhecimento, Prêmio Nobel de Literatura, está no inferno, morreu
ateu convicto, né? Aí o analfabetozinho lá, ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Ele debate com qualquer um na área da Bíblia. Não sei se foi a Rosilda, se foi uma irmãzinha de idade que o médico falou para ela assim: eu já li a Bíblia no grego, já li a Bíblia no aramaico, o Antigo Testamento, o hebraico, e eu não consigo entender. Aí ela falou assim: o senhor não consegue entender porque o senhor não tem o Espírito Santo. E essa palavra aqui, ela foi dada pelo Espírito Santo. E só vai entender a mente de Deus quem tem Jesus. A mente de Cristo só é entendido quem tem o Espírito Santo. Paulo não fala lá aos Coríntios, né? Que a sabedoria dos homens para Deus é loucura, e a sabedoria de Deus para os homens é loucura. É bom ter, sim, se você pode fazer curso, aquilo outro, mas pode ter todos os cursos do mundo, mas não tem Jesus. Pode ter toda a sabedoria do mundo, né? E perder a fé, como muitos aí a gente tem visto, né? Grandes teólogos misturado com filosofia, porque a maioria desses aí que tem uma visão deturpada da palavra de Deus, no currículo dele está filosofia. Eu fiz filosofia, né? Mas graças a Deus com uma outra visão, porque tem filósofos cristãos, mas os caras vão para os filósofos ateus, se agarra nesses daí, homens que eram totalmente, né, dominados pelo diabo. Um dos filósofos que tem uma influência muito forte nesse tempo atual nosso se chama Nietzsche, né? Ele, quando ia escrever os livros dele, teve livros que ele escreveu, ele chegava a ter graus altíssimos de febre, possesso, saía correndo nu na rua. No final da vida dele, ele falava que era Jesus Cristo, se abraçava com um cavalo na rua nu. Então ele escrevia totalmente possesso. Hoje em dia as pessoas se debruçam essa corrente de pensamento atual, que tudo é relativo, vem de Nietzsche. Você pode ser isso, você é o que você quer ser. Já viu essa frase por aí? Não? Algum banco, né? Você é o que você quer ser. Ele vai quebrando, né, os valores absolutos e colocando valores que são relativos. A Bíblia são valores absolutos, né? Deus fala que é isso e ponto. Mas esses teólogos, filósofos, eles falam: não, mas não foi bem assim que Deus quis dizer. Lembra da serpente lá? Não coma pode comer do fruto. Não, mas Deus falou que se a gente comer, a gente vai morrer. Não foi bem assim que Deus disse. Certamente não morrereis. Realmente, não morreu imediatamente. Mas olha como que é, né? Se Deus falou que vai morrer, vai morrer. Não morreu fisicamente ali, mas morreu espiritualmente. Então, irmãos, decida seguir a Deus mesmo em meio a essa Babilônia. A gente está vivendo os últimos tempos, então é isso aí que a gente está vendo mesmo, e cada dia o caldo vai engrossar. Cada dia mais a gente será pressionado pela ideologia de gênero, tudo isso que tem acontecido aí, toda a corrupção, toda a bandidagem, tudo que não presta. Daniel viveu, ele não se corrompeu, ele continuou fazendo aquilo que Deus mandou, né? Ele orava 3 vezes ao dia, e os caras não tinham, né? Você vê, depois você lê o livro todo de Daniel capítulo 6, eles não tinham como acusar Daniel. E eles vão e vê Daniel orando 3 vezes ao dia, todo dia Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu assisti o filme que a Record passou, né? Babilônia, que passou uns 1 ano, 2 anos atrás aí. Quem assistiu? Que tinha Nabucodonosor, Daniel, né? Eu achava muito fantástico aquele ator, né? Ele chegava na janela assim, né? E ele orando a Deus ali. Era muito uma intimidade com Deus. 3 vezes ao dia. Eles pegaram ali, né? Colocaram um decreto que ninguém podia orar a outro Deus. Lá e disseram: rei, você colocou um decreto que ninguém pode orar a outro Deus. E Daniel continua orando ao Deus dele. E o rei, sabendo que aqueles caras estavam na malandragem com Daniel, porque o rei amava Daniel e sabia que Daniel era justo. Mesmo o inimigo sabe que você é justo. Mesmo quando ele vai te punir, ele fala: eu estou punindo por causa da safadeza desses caras aqui. E Daniel vai e é jogado na cova dos leões.
e o rei não dorme, né? Quando de manhã o rei manda ir lá, os leões estavam dormindo e Daniel vivo lá. Porque Daniel confiava em Deus, mesmo a Babilônia, irmão, mesmo em meio, pode ser o pior lugar, né, que você esteja, mas se você estiver com Jesus, é você que vai fazer o diferencial, amém? Decida não se contaminar. Por que é tão fácil a gente se contaminar? Você não consegue contaminar seu coleguinha, mas ele te contamina com as comidas, com as músicas, com as roupas, com toda a porcaria lá da Babilônia. Você já muda o seu estilo. Eles mudaram o nome de Daniel, de todos eles ali, mas eles não mudaram a identidade deles. Você pode estar naquele meio lá e dizer: eu sou crente, eu sou de Jesus. Não tenha medo, porque eles não têm medo de dizer o que eles são. E você fica com medo, né? Agente secreto de Jesus, 007 de Jesus, escondido lá. Daniel falou: eu decido assim e é assim que vai ser, né? Não vou comer dessa. E Deus tocou no coração daquele homem lá, e eles estavam mais bonitos do que aqueles que comiam a carne do rei. Eu estava falando para os meninos lá embaixo, não sei se eles já viram isso. A pessoa, quando ela está comendo as iguarias do rei, ou está no mundo, né, da bebida, na droga, você vê como ele murcha, né? Falando do Salmo 1 para ele: não será assim o ímpio. O ímpio, ele será como a árvore que murcha. O cara murcha, você não vê o rosto dele? A pessoa que você viu antes, numa posição, servindo a Deus, e depois que ele começa a entrar na bebida, na droga, o rosto murcha, o brilho sai. É isso mesmo. Mas você está lá na Babilônia e teu rosto brilhando, amém? Você está lá na Babilônia e dando fruto. Lá na Babilônia eles vão ter sede de Deus. Quantas pessoas Daniel ganhou para Jesus lá na Babilônia? Quantas pessoas Ananias, Azarias, né, e Misael ganharam para Jesus? Esses 4 aqui, depois os 3 foram colocados à prova, e eles mesmo assim disseram: ou você se prostra diante da estátua de Nabucodonosor, ou você vai para a fornalha. Ele falou: meu Deus é Deus que pode me livrar, mas se Ele não me livrar, eu continuo servindo a Ele. Já pensou você aí, uma HK nega Jesus, lá nos países muçulmanos? Nega Jesus, quero ver teu Deus te salvar agora. Você dizer: meu Deus tem poder para me salvar, mas também, se Ele não me salvar, Ele continua sendo Deus, e continua sendo meu Deus. Pode tirar, hein? Estou indo para a glória mesmo. Era assim que os pastores batistas faziam lá em Cuba. Que um determinado barbudo quer mandar dinheiro de novo para eles lá. Quem mais matou batistas, pastores batistas em Cuba, Fidel Castro. Colocava eles num paredão lá e falava: nega Jesus. Ele falava: abaixo o regime cubano, só Jesus é o Senhor. E eram metralhados. Tem relatos de missionários que viveram lá, missionários que é casado com cubanas. Você negaria? Porque eles não negaram. Pode jogar na cova dos leões, mas eu não vou negar o meu Senhor. Pode aquecer a fornalha, o Senhor estava lá dentro da fornalha com eles. Não tenha medo, o Senhor é conosco. Ele não falou com isso: eu estarei convosco todos os dias das vossas vidas. Se você decidir a não se contaminar, se você decidir, pode trocar o meu nome, podem tentar de tudo, mas a minha identidade, eu sou cristão, amém? Eu sou de Jesus. Eu não vou ser influenciado por modinha. Eu não vou, ideologia, problema seu. Jesus te ama. Jesus te ama. Eu amo você em Cristo Jesus. Mas a minha posição é essa. É o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é a minha verdade. Você não tem a sua verdade? A minha é a Bíblia. Eu não vou desistir de Jesus porque Ele desistiu de mim. Então decida nessa noite. Hoje eu faço uma aliança com o Senhor.
Senhor, assim como Daniel, eu decido hoje andar em santidade. Senhor, eu decido hoje não falar mais palavrão. Eu decido hoje não andar na rodinha dos escarnecedores. Eu decido hoje não ser contaminado, mas contaminar o meio, porque eu sou sal e luz. Muita gente está em trevas. Já pensou se esses seus amigos aí de escola, se eles morrerem hoje, você não falou para eles nem que Jesus amava eles? Imagina ele lá no inferno, vendo você lá no céu e gritando: Ivo, safado, por que você não falou que Jesus me amava? Eu tinha aceitado. Você nunca falou, estudou comigo, trabalhou comigo. Onde eu estou agora, culpa sua. E me xingando lá, ele me vendo no céu. Olha aí, ó, onde eu estou? A culpa sua. Você nunca falou Jesus te ama. E é mesmo, irmão. Assim como Daniel, queridos, decida não se contaminar. Contamine com o Evangelho do Senhor. O Evangelho, as boas novas. Nós estamos vivendo na Babilônia, amém? Essa é uma Babilônia, a gente está vendo aí. Cada dia mais as pessoas não estão nem para nada, né? Cada dia mais crescendo a droga, homossexualismo, prostituição, adultério. Eu estava vendo um vídeo que num país, não sei se foi a Holanda, um grupo de jovens que eles diziam que eram cachorro, irmão. Cachorro latindo pro é cômico até, né? Eles latiam mesmo, latiam. E querendo ir em cima das pessoas assim, alguns com máscara. Eles diziam: eu sou cachorro. Um senhor de 50 e poucos anos, 54 anos nos Estados Unidos, dizendo que ele era cachorro também. Tem outros que vivem como gato. Não sei quem paga a ração deles, né? Eles deveriam se virar, né? Mas olha que idiotice que está o ser humano, né? Que idiotice. Já vi um outro que é uma tigre aqui no Brasil. Ele e a esposa dele agora. Irmãos, contamine, não deixe se contaminar. Principalmente vocês, adolescentes jovens, né? Pague preço. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Esses caras pagaram um preço muito alto. Com 15 anos eles chegaram ali. Todos os prazeres lá, carnaval, funk. E eles falaram: não. Vocês outros aqui podem comer, mas nós não vamos comer das iguarias do rei. Nós não vamos nos contaminar. Mas todo mundo faz, mas nós não. E foram perseguidos, porque você é perseguido por isso. Foi jogado na cova de leão, foi jogado em fornalha, mas Deus estava com ele em todas as vezes e deu a vitória para eles. Os outros judeus da mesma idade dele que foram com ele lá, nós não estamos falando dele depois de 4.000 anos, 3.000 e tantos anos. Mas nós estamos falando de Daniel, que pagou um preço, mas ele decidiu não se contaminar, mesmo em meio à Babilônia, mesmo em meio às pressões. Contamine, não seja contaminado. Quantas pessoas você vai levar para Jesus? Quantas pessoas você quer levar com você para o céu? Ou muitos têm saído, do caminho e têm ido para comer lavagem com esse povo aí. Não faça isso. Decida, Decida levar pessoas para o céu. Decida não se contaminar, nem comer as iguarias do rei. Amém, irmãos? Faça um voto hoje com o Senhor. Diga para Ele: eu decido, Senhor, te seguir fielmente. Eu decido não retroceder. Eu decido caminhar na Tua presença até a Tua vinda. Não é assim que a gente fala no batismo? Eu decido servir ao Senhor até a vinda dEle, ou se eu morrer e encontrar com Ele. Mas eu decido e não vou me contaminar com as iguarias do rei. Todos os meus amigos podem, mas eu não. Você é diferente? Não por causa de mim, mas por causa de Cristo em mim. Cristo em mim, esperança da glória. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Faça a sua oração dizendo: Senhor, eu decido hoje a não me contaminar. Eu decido hoje a não fazer mais aquela coisa que eu estava fazendo de errado. Eu decido hoje nunca mais sair da Tua presença, a não sair da igreja do Senhor, não sair dos Teus caminhos. Eu decido não
ser contaminado pelas iguarias do rei, mas sim levar a palavra do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter deixado essa história do teu servo, o profeta Daniel, e dos outros amigos dele, para que hoje, depois de mais de 3.000 anos, nós estamos tirando lição, Senhor. Lição desse texto. E o Senhor nos salvou, nos resgatou, não para sermos influenciados, mas para influenciarmos, para levar pessoas ao teu reino, Senhor. Pai, capacita cada um de nós aqui, e que venha sobre nós uma decisão firme, de nunca se desviar para a direita nem para a esquerda, de nunca se desviar da tua palavra, de nunca, Senhor, deixar os teus caminhos, de nunca ser contaminado, mas contaminar as pessoas com o evangelho do reino. Pai, toma cada um nas tuas mãos aqui, Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós, cada família representada. Aqueles também que não estiveram aqui, que o Senhor abençoe-os, que eles sejam tocados e alcançados pela tua presença, Senhor. Pai, abençoe aqueles que estão em casa, aqueles que ainda hão de assistir esse vídeo, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, dá-nos uma semana abençoada na tua presença, Senhor. E que o teu amor grandioso, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo de Deus seja sobre nós, Igreja Batista Resplandecer, aqui no Jardim Munira, mas também com toda a igreja que se reúne no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. E nós oramos, amém e amém.